Olá, sou Eduardo Casavella da Intelectual e Tecnologia e se você quer aprender linguagem C, este vídeo é para você! E antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações, assim você fica sabendo das novidades. Clique em gostei, porque isso nos ajuda bastante. E não esqueça de compartilhar com seus amigos este vídeo. Agora sim, vamos lá, vamos ao código! Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções. No vídeo anterior nós vimos como criar uma função, criamos a função multiplica, que recebe dois valores, n1 e n2, multiplica os dois valores e retorna o resultado. Então essa daqui é uma função com retorno, ele está retornando um valor inteiro que está na variável res. O valor dessa variável ele retorna para cá e é atribuído aqui nessa outra variável resultado através dessa linha. Em seguida, eu exibo o resultado da multiplicação aqui. Então, vou só executar uma vez. Então, 8 vezes 9, 72. Ok. Então, temos aqui a função de multiplicação implementada. Então, nós vimos que essa função retorna um inteiro. Porém, nós temos funções também que não retornam. Como é que eu faço uma função que não retorna? Se a função não retorna nada, você escreve void aqui na frente, né? Lembrando que sempre temos três coisas aqui no cabeçalho da função. O tipo de retorno, no caso é void porque não vai retornar nada. O nome da função. O nome da função eu vou chamar aqui a função de imprime cabeçalho. Vou deixar assim, imprime cabec. E aqui ela também é void porque não recebe nenhum parâmetro. Ao contrário desta função aqui, que é a função multiplica, que precisou receber dois parâmetros inteiros, n1 e n2, a fim de multiplicar os seus valores, essa função aqui ela não vai receber nenhum parâmetro. Quando não recebe, eu escrevo void aqui dentro. Aqui dentro eu vou colocar simplesmente um printf com alguns asteriscos para formar o cabeçalho aqui do nosso programa. E aqui embaixo eu vou colocar um return, ponto e vírgula. Esse return, ponto e vírgula, é um return vazio, significa que é o retorno de uma função void. Então, uma função que tem aqui um tipo void antes do nome significa que ela não retorna nada. Se ela não retorna nada, eu devo colocar um return vazio aqui, apenas return, ponto e vírgula. Nesse momento, o que essa função faz? Ao chamar a função, ele vai imprimir essa linha aqui com esses asteriscos. Por exemplo, digamos que eu queira fazer isso no início do programa. Eu venho aqui e chamo a função pelo nome. Imprime cabeçalho, imprime cabec. Como ela é void, eu não passo parâmetro nenhum aqui e fecho aqui com ponto e vírgula. A chamada da função é só isso aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Quando o programa começar, vai criar essas variáveis na memória, em seguida ele vai chamar o imprime cabec, o programa vem para cá, executa este printf, retorna e prossegue. E aí vai prosseguir para cá pedindo para digitar o primeiro valor. Vamos fazer um teste, vou executar, compilar e rodar. Prontinho, ó. Aqui estão os asteriscos aqui do meu cabeçalho. Agora eu posso incrementar mais esse cabeçalho se quiser. Então eu coloco aqui 7, 8, 7 vezes 8, 56. Vamos supor que eu quisesse chamar novamente essa função. Eu poderia chamá-la aqui no final, após o resultado. Então vou chamar de novo aqui o imprime cabec. Vou compilar novamente. Digite o primeiro valor 9, o segundo valor 9. 9 vezes 9, resultado igual a 81. E aqui apareceu novamente os asteriscos que estão dentro da função. Porque eu chamei duas vezes. Chamei aqui na linha 20 e chamei aqui na linha 29. Então eu chamei, ele executou, depois o controle do programa voltou para a função principal. Seguiu aqui com printf scanf. Chamou a função multiplica retornou o valor para resultado,
imprimiu aqui resultado e depois chamou imprime KBack novamente. Ok? Então chamei duas vezes a mesma função. Pode fazer isso? Pode. Tudo depende de como você vai montar o seu programa. Mas eu vou retirar daqui. Eu vou voltar aqui. Eu poderia ter um cabeçalho aqui com mais coisas para ficar melhor. Estou imprimindo aqui linguagem C, mas você poderia colocar qualquer coisa aqui, imprimir o nome do seu programa e chamar no começo da aplicação. Então aqui já estou chamando, imprime cabeçalho, que é o nome da função, e aí ele vai imprimir isso daqui logo de início. Vamos fazer um teste. Executar, compilar e rodar. Está aí, ó. Linguagem C aparecendo aqui logo no começo da aplicação. Fiz aqui a multiplicação, ele saiu. Isto está aparecendo aqui porque está sendo feita a chamada aqui no começo. Se você quiser, pode criar uma outra função para o rodapé ou para a saída do programa e fazer a chamada aqui no final também. Certo? Então aí vai da sua criatividade. Uma outra coisa interessante aqui, às vezes as funções que não retornam estão escritas de uma maneira um pouco diferente, tá? Aqui eu coloquei explicitamente que é void, ou seja, que não estou passando nenhum parâmetro. Mas se eu deixar aqui em branco, também funciona. Por exemplo, vou executar aqui. Ok? Está funcionando. Às vezes também não tem nada aqui na frente do nome da função. Tá? O recomendado é você escrever por extenso, mas se você pegar uma literatura um pouco mais antiga, pode estar nesse formato aqui. Vou salvar aqui, compilar e executar novamente. Continua funcionando, tá? É só uma outra forma de escrever. Então pode aparecer assim. Agora o que eu recomendo fazer? Eu recomendo escrever por extenso. Void, imprime KBack, void. E também colocar um return aqui no final. Se eu não colocar esse return, funciona? Também vai funcionar, mas é recomendável você escrever. Ó, vou executar novamente, compilar e rodar. Aqui, está funcionando. Ok? Mas eu recomendo que você escreva aqui de forma explícita, porque fica bem claro o que você está fazendo. Você vai escrever um pouquinho mais, mas fica claro que aqui é uma função sem parâmetros e aqui é uma função que também não retorna nada. Se não retorna nada, então se não retorna nada, eu escrevo void aqui antes do nome da função. Veja que nós fizemos duas funções aqui e a main já caiu aqui para a linha 18. À medida que eu vou acrescentando as funções, fica um monte de coisa aqui acima da main. Eu posso escrever isso de uma outra forma? Posso. Acontece que para que você possa chamar uma função, ela tem que ser declarada primeiro. Como assim declarada? Ela tem que estar listada aqui antes da main. Nesse caso, ela está listada. Está o corpo inteiro da função, né? Isso daqui a gente chama de cabeçalho da função, que é a primeira linha, e aqui entre as chaves é o corpo da função. Então eu estou com a função completa aqui antes da main, então é como se fosse uma declaração da função. E aqui o multiplica também. Agora, eu poderia colocar essas funções depois da main? Posso, desde que eu crie um protótipo. Assim o protótipo vai servir como declaração da função e eu vou poder chamar a função aqui na main, mesmo ela estando aqui embaixo no código. Então, como é que eu crio esse protótipo? Protótipo equivale a essa primeira linha aqui. Então, eu posso fazer assim. Vou declarar aqui o meu protótipo. Protótipo é exatamente a primeira linha da função, só que com um ponto e vírgula. Então, aqui, isso daqui é o protótipo, esse daqui é o corpo inteiro da função. Aí eu posso pegar a função, tirar daqui e colocar aqui embaixo depois da main. Certo? Vou fazer a mesma coisa com o multiplica. Tenho aqui a declaração de um segundo protótipo e agora eu removo a função daqui e coloco aqui embaixo. Certo? Então esses daqui são os protótipos das funções. Então eu tenho aqui a área dos protótipos, os protótipos das funções aqui, são essas duas linhas que equivalem à declaração da função. Se ela está declarada aqui
e o corpo dela está aqui embaixo, ela vai ser executada aqui na main. Certo? Não tem problema nenhum de fazer isso daqui. Inclusive fica muito melhor fazer isso porque eu estou deixando o programa aqui de início mais limpo, né? As funções vão ficar todas aqui embaixo e aqui apenas a declaração. Então fica uma escrita melhor. Vamos executar. 7 vezes 8, 56. Certo? O programa está aqui funcionando. Então vamos supor que eu tenha a declaração da função aqui no protótipo, só que eu esqueci de colocar a função aqui embaixo. Ou recortei e não colei, enfim, sumi com esse código aqui. Vou tirar daqui, ó, e vou pedir para recompilar. Vai dar erro. Ó, ele deu erro aqui porque ele está falando que eu estou fazendo uma referência a uma função indefinida, que é o imprime cabeçalho aqui. Então eu estou colocando o protótipo aqui, depois eu estou fazendo a chamada, estou referenciando essa função, mas ela não existe, ó. O código dela não está aqui. Então isso aí vai dar erro, obviamente. Então colocando a função novamente aqui, se eu recompilar, agora vai funcionar. Agora sim funcionando perfeitamente. Certo? Então nós vimos aqui como implementar os protótipos das funções e vimos também uma função sem retorno. Chegamos ao final de mais um vídeo, então se você não se inscreveu, inscreva-se já em nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, porque isso nos ajuda bastante. Compartilhe o vídeo com seus amigos e veja maiores detalhes aí na descrição do vídeo, com mais dicas para você sobre esse assunto e outros assuntos de linguagem C. Então vamos ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima!